Olá, estamos iniciando mais um programa Educação em Foco Maranhão. E hoje você verá que professores vão falar sobre os benefícios das brincadeiras lúdicas no processo de ensino-aprendizagem. O Arquivo Público do Maranhão realiza uma exposição sobre a história da educação no estado do Maranhão. A Escola Frei Solano é campeã de Jornada Nacional de Foguetes no Rio de Janeiro. E na entrevista da semana nós vamos conversar com o professor e músico Léo Sete Cordas, que vai falar sobre a música como recurso didático. E o programa está apenas começando. Vamos agora à nossa primeira matéria, com as professoras da Escola Plim Plim, do município de Bacabal, que falam sobre os benefícios das brincadeiras lúdicas no processo de ensino-aprendizagem. As crianças a cada dia aprendem novas brincadeiras, trazendo interesse e inteligência rápida para as crianças. A professora Luciana da escola UEI Plim Plim fala sobre as brincadeiras lúdicas, que ajudam no desenvolvimento das crianças. E a gente trabalha muito com a ludicidade porque envolve brincadeiras intencionalizadas. A gente brinca com um objetivo, não é só o ato de brincar, mas sim com o objetivo de adquirir conhecimentos e aprendizagem. Eles gostam muito de brincadeiras que envolvem coletividade, são as brincadeiras coletivas, no ato de pular corda, ir ao parquinho, a caixa mágica, que também são recursos elaborados por nós, professoras, para incluir a todos os alunos, especialmente também os com deficiência, né, que a gente agrega todos da sala. A professora Luli fala sobre as estratégias que são realizadas fora e dentro da sala. E a importância das brincadeiras lúdicas em sala de aula são porque desenvolve o cognitivo, o socioemocional, né? A psicomotricidade das crianças. É muito importante que o lúdico seja trabalhado em sala de aula, né? Porque através do lúdico desperta o interesse em aprender das crianças. A professora Marta fala sobre as brincadeiras lúdicas e que toda escola precisa ter momentos de brincadeiras nas escolas. Olha, trabalhar o lúdico é como trabalhar uma diversão, não é? Quando você trabalha o lúdico, as crianças, a gente percebe a diferença, né? Como eles aprendem mais rápido. Porque trabalhar o lúdico tanto diverte o professor como diverte o aluno. Você faz as atividades, por exemplo, agora mesmo eu estou trabalhando uma atividade com eles e a gente está usando os livros e fazendo aquele jogral, né? Vamos lá, quem vai achar primeiro a palavra, a consoante chá, a consoante xé, a xi, a xó, numa forma bem dinâmica, onde eles possam. Porque, como eu falei no início, o lúdico é trabalhar, é divertimento, é você, o professor, se divertir com o aluno e o aluno ter mais aprendizado. E aí tem mais, eles aprendem até mais rápido e eles se interagem. Quando a gente está fazendo uma brincadeira que a gente envolve o lúdico e coloca as crianças, porque a gente diz que as crianças, elas todas são normais. Algumas têm alguma deficiência, algumas limitações, mas a gente não exclui, a gente envolve ela naquelas brincadeiras, a gente envolve nas atividades lúdicas, que a gente trabalha com eles, e incrível, eles fazem do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma. Como vocês viram, é importante a brincadeira no processo de ensino-aprendizagem, porque de repente, brincando, a criança aprende. Agora nós vamos para o Arquivo Público do Estado do Maranhão, que realizou durante o mês de outubro uma exposição com documentos históricos que contam a história da educação no Estado do Maranhão. Uma mostra com vários itens raros, relíquias que ajudam a contar um pouco da história da educação formal no Estado e no país. A carta assinada por Dom Pedro I em 15 de outubro de 1827, considerada a primeira legislação sobre a educação brasileira, também chamada de Lei Geral, também determinava a criação das então escolas de primeiras letras em todas as vilas e cidades populosas. O documento que também estabelecia regras e até o que faria parte do currículo. O Arquivo Público ele é detentor de um rico acervo documental. Então, na oportunidade, como o mês de outubro, o Dia dos Professores, nós resolvemos montar essa exposição
e que nela poderão ser encontrados alguns documentos que datam de 1827 até 1937, alusivos à educação no Maranhão. Uma oportunidade de conferir de perto documentos importantes e originais, como o Regulamento da Instrução Pública do Estado do Maranhão de 1890, pedidos de materiais pedagógicos a instituições de outros países, como a França, por exemplo. Registros do século XIX de escolas tradicionais como o Liceu Maranhense e Benedito Leite. Na mostra também é possível encontrar relatórios e outros documentos, todos preservados e disponibilizados pelo Arquivo Público. A mostra sobre a educação pública no Maranhão segue até o dia 31 de outubro, na sede do Arquivo Público no centro de São Luís, aberto de 8 da manhã às 5 da tarde. Quero aqui no momento, convidar aos professores, aos alunos que venham visitar e a todos que tiverem interesse em descobrir a história da educação do Maranhão, que eles podem aqui resgatar uma rica história sobre a instrução pública, sobre os professores. É um vasto acervo que com certeza contribuirá muito para diversas pesquisas e diferenciadas também. Então, parabéns, o pessoal do Arquivo Público por essa iniciativa que chamou a atenção de professores, de pesquisadores, com os documentos desde o tempo do Império, contando a história aqui do Maranhão através da educação. Olha, as crianças e adolescentes da Escola Frei Solano, aqui do município de Bacabal, foram tratadas como heróis, pois as mesmas foram campeãs na Jornada Nacional de Foguetes realizada no Rio de Janeiro. E nós vamos contar essa história para vocês. A 40ª Jornada Nacional de Foguetes aconteceu no Rio de Janeiro. O evento contou com a participação da Escola Frei Solano, do município de Bacabal. Os alunos competiram na mostra de foguetes, fazendo com que a Escola Frei Solano conquistasse a medalha de ouro. Os alunos Ana Késia, Kailane, Miguel e Christian foram os alunos que trouxeram o troféu para Bacabal. Passaram mais de 6 meses se preparando, estudando e fazendo pesquisas científicas. Eu fiquei muito feliz porque foi uma experiência incrível, uma experiência nova. Lá aprendi várias coisas, troquei experiências, conheci várias pessoas de todo lugar do Brasil e para mim foi maravilhoso, uma oportunidade única. Eu incentivo que as pessoas participem porque isso pode se tornar grandes oportunidades mais na frente. Isso ajuda se a pessoa quiser entrar em alguma universidade. Ter participado dessa Olimpíada é uma coisa ótima. Primeiramente, foi uma honra estar representando tanto a minha escola quanto a minha cidade lá no evento. Lá a gente teve experiências incríveis e que com certeza serão inesquecíveis. A gente viajou de avião e isso foi algo que eu nunca pensei em fazer. Foi muito bom e diferente a sensação, única. Sensação de muita felicidade de trazer o título para Bacabal, representando a minha escola Frei Solano, que eu gosto muito dessa escola. Participei de muitas coisas legais aqui no Frei Solano também. Tem um reconhecimento muito grande porque lutamos muito para erguer esse título para a escola. Foi muitos testes, saímos daqui de noite, chegamos à noite aqui na escola. Só Deus sabe o trabalho que teve para trazer esse título para a escola. O professor Rafael, de matemática, fala sobre as diversas experiências vividas pelos alunos e professores e que cada momento foi único para eles. Um evento que conta com mais ou menos 240 pessoas, entre alunos e professores, né? E é um evento mais ou menos de 4 dias. Não se resume apenas em lançar foguetes, mas tem oficinas de construção de foguetes, tanto do nível 2, que é um nível abaixo do que a gente competiu, como nível 5, que é um nível acima do que a gente competiu, né? E é uma experiência incrível, importante demais a escola incentivar
jornada, né? A gente participar dessa jornada. E também, mais importante ainda, é a Secretaria de Educação nos proporcionar esse apoio para a viagem, né? A Secretaria de Educação deu todo o apoio, a gente foi e voltou com o apoio da Secretaria. Inclusive, a secretária adjunta foi nos receber, né, no Piauí, em Teresina, na capital, no aeroporto, e isso é importante demais. A gente teve meses de trabalho e no final de tudo a gente conseguir essa vitória e ser reconhecida por ela é importante demais. Eu agradeço demais à imprensa de Bacabal, as páginas das redes sociais também. Quando a gente foi campeão lá, eu fiquei surpreendido, o pessoal mandando várias postagens, né, das redes sociais aí, e eu fico agradecido pelo reconhecimento. O professor Anderson de Ciências foi idealizador da amostra de foguetes. Com vários testes e estudos, os alunos conseguiram passar para a última etapa. Para nós é uma satisfação muito grande, né? Nós estamos muito felizes com o feito a qual a UF Frei Solano fez a nível nacional, né? Diante de várias escolas do Bacabal inteiro. Nós tivemos a oportunidade de concorrer e trazer a medalha de ouro para a nossa cidade, né? E assim, é um motivo de alegria, né? Nós estamos felizes e orgulhosos pelos nossos alunos, pelo feito que eles fizeram, né? Para a cidade de Bacabal, né? Assim também como o apoio que a gente teve durante todo esse percurso, durante toda essa trajetória do nosso prefeito, Advan Brandão, né? Da nossa secretária de Educação, doutora Rosilda, da nossa secretária adjunta, Patrícia Teles, doutor Emílio Carvalho, e também do nosso diretor da escola, Dayak Souza, que sempre estiveram conosco, né? Além do mais também de toda a CEMED, que sempre esteve apoiando, nos incentivando para que esse projeto desse certo, né? Então, isso é um marco para a história de Bacabal, né? Então, nós estamos muito felizes. A secretária adjunta, Patrícia Teles, fala sobre o orgulho de ver os alunos bacabalenses sendo destaque fora da cidade e de todo o investimento que foi feito para a educação dos alunos. Sim, é muita felicidade para nós todos, né? E assim é o governo do prefeito Advan Brandão, um prefeito que acredita no futuro, né? Na sabedoria, na experiência dos nossos alunos, né? Na competência deles, né? Que eles foram aí para o Rio de Janeiro, em Piraí, para essa competição da OBA, que ela busca cativar o interesse pelo estudo da ciência e astronomia. E lá eles competiram com grandes escolas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né? E estamos super felizes por ter trago um ouro, né? Como nós falamos para eles antes, eles já eram vencedores em estarem participando, né? E ficamos mais felizes ainda pela conquista do ouro. Então, o nosso coração é só gratidão para todos eles, né? Parabenizá-los, a toda a equipe da escola, junto com o gestor, os professores que acompanharam, os alunos estão todos de parabéns. O diretor da escola, professor Dayak, deixa uma mensagem de incentivo para todos os alunos bacabalenses e ressalta o significado de praticar o que é estudado. A ficha vai caindo aos poucos, né? Quando a gente viu o resultado quinta-feira, foi um ápice de alegria, né? Até esse momento de hoje a gente ainda está aqui flutuando, porque é uma conquista inédita para a cidade de Bacabal, representar a nossa cidade, representar o nosso estado. Numa jornada que vem lá desde março, a gente trabalhando, incentivando os alunos, né? E aí a gente ir para o Rio de Janeiro, competir representando essa cidade, né? Com todo o apoio da Secretaria de Educação, com todo o apoio do nosso prefeito Advan Brandão. Ele não nos deixou faltar nada lá na competição. E aí a gente foi e competiu e trouxe o ouro aqui para a cidade de Bacabal. O vereador Melquides Neto participou da carreata feita para os alunos. A gente só tem que agradecer a Deus pelos esforços deles, pela dedicação, porque esse troféu não chega à toa, é o empenho de cada um, a valorização, o mérito são deles, e dizer que a gente está aqui prestigiando a chegada deles e dizer que a gente vai contribuir muito mais para que Bacabal possa receber vários prêmios como esse. Agradecer a nossa secretária de Educação do município pelo empenho, pelo nosso diretor da escola, o Dayak, que faz um bom trabalho aqui nessa escola, e por isso está aí a mostra, a valorização desses alunos em busca de um troféu como esse. Então quero aqui deixar um abraço, quero dizer que Deus possa continuar abençoando eles e que eles continuem com esse trabalho e todos os trabalhos Deus abençoe. Então parabéns aos alunos aqui da Unidade Frei Solano, parabéns à nossa secretária e parabéns ao nosso diretor Dayak. A secretária de Educação, Rosilda Alves, fala sobre a dedicação de cada aluno, que é motivo de alegria para todos os bacabalenses. O UF Frei Solano, vocês estão representando hoje todas as nossas 104 escolas
Então, para nós é uma alegria muito grande, uma satisfação, e eu só tenho a agradecer. Nossos alunos estiveram participando de um importante momento lá no Rio de Janeiro, na verdade um momento nacional, onde nós tivemos a grande satisfação de sairmos de lá com uma premiação muito boa. Então a gente fica muito feliz, né? Então quero aqui agradecer ao nosso prefeito Ivan Brandão, o doutor Emílio Carvalho, que nos deu todo o apoio para que os alunos fossem, juntamente com os profissionais, para participar desse momento lá no Rio de Janeiro. O nosso deputado estadual, Davi Brandão, enfim, eu quero aqui agradecer a todos envolvidos no propósito, e quero aqui mais uma vez parabenizar a UF Frei Solano por ter tido sempre esse comprometimento, essa responsabilidade, e aqui está a demonstração do efetivo cumprimento dos nossos deveres. E eu quero aqui mais uma vez parabenizar a escola, parabenizar o gestor da IAC, a nossa coordenação aqui da escola, a coordenação que trata com muita seriedade todas as escolas de Bacabal. E assim, quero estender aqui meu agradecimento principalmente ao nosso prefeito, né, que não tem poupado esforços e tem aí se empenhado, se esforçado para que a educação bacabalense continue crescendo. E aqui a gente tem aí esse comprometimento, essa responsabilidade e a demonstração disso. Como é bom ver a criançada satisfeita, o incentivo à pesquisa e à ciência fazendo sucesso, né? E eles mereciam realmente desfilar em carro aberto pela cidade como nossos heróis, porque quando a gente vê uma criança ou adolescente se interessar pela pesquisa científica, é sinal que a cidade vai crescer. Nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco você verá a entrevista da semana com o professor Léo Sete Cordas. Net Pop, feita pra conectar você. Nunca foi tão bom assim. Felicidade é ter você aqui. Na cidade, no campo ou em qualquer lugar, a gente chega lá. A melhor cobertura é Net Pop. A gente conecta você. A gente vai conectar você. Net Pop, conexão. Net Pop, interação. Net Pop, tá no coração. A Doutora Ozônio é uma clínica que atua na saúde integrativa, com foco principal nos protocolos de ozonioterapia, estética corporal e facial avançada. Você que deseja tratar de forma complementar artrite, artrose, dores agudas e crônicas, infecções bacterianas, virais e fúngicas, problemas de alergia alimentar, gastrointestinal, diabetes, doenças autoimunes, ferimentos de difícil cicatrização, gordura localizada, flacidez corporal e facial, rugas e rejuvenescimento. Temos os mais modernos aparelhos, materiais de tratamento para você e sua família. Clínica Doutora Ozônio, Rua Oswaldo Cruz, 183, Centro de Bacabal. Faça-nos uma visita e se surpreenda com nossos tratamentos de saúde e estética avançada. WhatsApp 99981224648. Clínica Doutora Ozônio, o melhor lugar para cuidar de sua saúde e de sua beleza. Estamos de volta com o seu programa Educação em Foco Maranhão. E o momento mais esperado deste sábado é a entrevista da semana. Nós vamos conversar com o professor e músico Léo Sete Cordas, que vai falar da música como recurso didático e como terapia. E na entrevista da semana do nosso programa Educação em Foco, nós vamos conversar sobre a música na sala de aula, a música como recurso didático com o professor Leonardo, ele que também é musicoterapeuta, né? Então nós vamos conversar um pouco sobre essa questão da música, já que é um recurso didático que o professor pode usar de forma no dia a dia da sua vida pedagógica. Leonardo, seja bem-vindo à TV Ágape, vamos conversar sobre esse assunto que é muito bom, a questão da música.
Bom, primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite, né? É um assunto interessante, que eu acho, inclusive, que tem que ser mais difundido, já que a música ela abrange várias áreas do conhecimento e é uma ferramenta de auxílio para ensino na sala de aula. Muito bom. Agora, Leonardo, você é musicoterapeuta. Gostaria que você explicasse o que é a musicoterapia. Certo. Bom, a primeira coisa que a gente deve falar, né, a primeira questão em relação a isso, é diferenciar a musicoterapia da musicalização, né? Que há digamos assim, uma pequena confusão, não confusão, mas existe uma diferença entre as duas. A musicalização em si, ela tem como objetivo o ensino, o aprendizado musical, através de algum instrumento, certo? Por exemplo, você vai ensinar uma pessoa a tocar um violão, a cantar, a tocar uma bateria, certo? Lembrando que só o fato de você aprender um instrumento, você já trabalha com duas áreas diferentes do cérebro. Então você já trabalha também a questão da coordenação motora. Quem toca violão, já tentou tocar violão, vê que nas primeiras aulas é complicado, porque você quer olhar para uma mão, quer olhar para outra, quer tocar e não consegue. Com o tempo você acaba desenvolvendo essa coordenação. Então só o fato de tocar um instrumento já é uma coisa muito boa. A musicoterapia em si, ela é a área medicinal da música. Hoje em dia, ela é usada no tratamento, né, de crianças, adultos, jovens neurotípicos, né, que possuem algum transtorno, como TEA, TOD, o TDAH, o TDA, entre outros. E dentro da musicoterapia, nós conseguimos alcançar objetivos específicos de cada paciente que numa terapia comum não se conseguiria. Por exemplo, existem algumas crianças com transtorno do TEA, transtorno do espectro autista, que elas têm uma rigidez cognitiva, né? Elas têm dificuldade de aprender. Vamos lá, por exemplo, o intraverbal, que é a fala, né? Então elas têm dificuldade de aprender. Aí você vai trabalhar através da música para desenvolver o intraverbal. O intraverbal é a sílaba em si. Por exemplo, o sapo não lavou e deixa a criança terminar. Então, assim, a musicoterapia vem justamente por esse lado medicinal, na ajuda do desenvolvimento, né, de crianças que possuem algum tipo de transtorno. A gente vê, professor, na educação infantil, muito utilizado esse tipo de música, como o senhor cantou um pouquinho aí dessas cantigas de rodas, dessas brincadeiras, né? E isso, geralmente, realmente, como um recurso didático para a alfabetização, é importante. É muito importante. Como eu comento com algumas pessoas, a música em si, ela não é só a música, digamos, né? Ela, como eu falei no começo, só o fato, por exemplo, de você... Tem um ditado que a gente diz, quem canta seus males espanta. Esse ditado, cientificamente, ele é real, porque quando você canta, o cérebro automaticamente ele libera endorfina. Então você se tranquiliza, né? Tem aquele outro ditado, vamos escutar música clássica para ficar mais tranquilo. Também, isso se chama indução cinética. Se você está nervoso e escuta uma música, um rock pesado, automaticamente seu corpo ele começa a liberar adrenalina e você fica mais tenso. Se você quer uma coisa mais tranquila, você escuta uma cadência mais tranquila. Então isso realmente é verdade, né? Então a música ela tem tanto esse poder de tranquilizar como de deixar mais atento. O que dentro do lado científico isso se chama indução cinética. E dentro da sala de aula, como o próprio nome diz, a gente pode induzir o aluno a certo objetivo, né? A música, por exemplo, dos índiozinhos, 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5. Você pode induzir a criança a aprender o número. Isso. Tanto falar como fazer o movimento. 2, 3, 4, 5. Seria muito mais fácil, por exemplo, você fazer isso através de uma música do que simplesmente você chegar para a criança e dizer, faz o número 1. Número 2, às vezes a criança não assimila. E com a música fica mais fácil. Muito bom. Agora, professor, quando a gente fala assim em música, a gente pensa que está ligado apenas ao professor de educação artística. E, na verdade, não é isso, né? A educação é um geral, global. Como é que fica a questão da interdisciplinaridade nessa questão da música na sala de aula? Então, a música na sala de aula, ela entra justamente nessa questão que eu lhe falei, né? A gente conversando aqui nos bastidores, da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é justamente a associação da música a outras matérias para aprendizado. Por exemplo, eu acabei de falar sobre os números, né? Então você pode usar dentro da matemática a música para que as crianças aprendam a contar.
todo mundo já ouviu dizer que música é matemática. Para quem não sabe, aqui uma curiosidade no seu programa, Pitágoras, né, grande matemático, foi o desenvolvedor, eu não digo criador, mas eu digo desenvolvedor da escala que a gente conhece, chamada heptadiatônica, que são 7 tons, né? Tons e semitons, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Para quem tiver mais curiosidade sobre o assunto, é só procurar o assunto no YouTube, Pitágoras monocórdio, que é um instrumento que o Pitágoras desenvolveu, que a partir daí surgiu a escala. Então a interdisciplinaridade, por exemplo, dentro da matemática, a gente aprende que música é matemática, através da leitura de figuras rítmicas dentro da partitura, que é divisão, adição, subtração. Dentro do português, você pode usar a música, como eu disse, no intraverbal, que é a finalização das frases, na prosódia, que é a pronúncia correta da sílaba forte. Né? Você, por exemplo, pintinho, a gente tem, como é que a gente sabe a sílaba forte? Pintinho, aí fala alto. Existem crianças que têm um atraso cognitivo, que elas não conseguem desenvolver essa propriedade simplesmente por falar. Então ela precisa de um estímulo. E a música vem através disso. A gente pode usar também a própria música em si, ela é física. A gente trabalha, eu mesmo como professor de música da UEMA, eu já tive o prazer de dar uma aula de música no primeiro período do curso de matemática. As notas, né? Outra curiosidade, as notas que a gente conhece hoje em dia, além de Pitágoras, elas foram aperfeiçoadas por monges que eram matemáticos. Então, a música ela engloba toda essa interdisciplinaridade. Ela precisa, inclusive, aproveitando o seu programa, eu acredito que ela precisa ser e deve ser muito mais aproveitada em sala de aula para ensino dos alunos. Olha, professor, a gente idealiza uma escola, né, mas na prática a gente tem outra. Como é que o senhor acredita que falta formação dos professores para trabalhar a música como um recurso didático? Então, em relação à formação dos professores, né? Eu sou musicoterapeuta, né? Eu sou formado em música, com pós-graduação em musicoterapia, além de outros cursos, né? Também sou psicólogo, com pós-graduação em psicopedagogia, sou mestrando em regência e composição. E aí as pessoas às vezes me perguntam assim, Léo, por quê? Né? Porque a gente busca sempre o melhor. Eu acredito que para um ensino dentro da sala de aula, é muito difícil você, hoje em dia, por exemplo, tivemos um curso de música aqui da UEMA, e foi da turma de 2017. E aí depois a UEMA não ofereceu mais esse curso. Então é um curso meio, eu não digo meio, mas eu digo difícil de se achar. O que eu acho, em relação ao ensino da música, que o professor ele não precisa, dentro da sala de aula, para trabalhar essas atividades de interdisciplinaridade, ele precisa de vontade, aprender, procurar alguém que saiba, né, e tirar certas dúvidas, pedir algum auxílio. Ele não precisa necessariamente ser formado em música, mas era bom que ele buscasse conhecimento como professor de música, por exemplo, para tocar violão. E aí ele vai perceber que ao tocar violão ele desenvolve coordenação motora. Aí ele já lembra, olha, tem um aluno que precisa trabalhar coordenação motora. Então vou trabalhar um exercício com ele. Então eu acho que hoje dentro da sala de aula, o que precisa para o ensino da música é que os professores busquem mais esse conhecimento e principalmente a gente precisa desmistificar essa questão de música é somente cantar ou tocar. Não, tem muita coisa envolvida além desses dois pontos. Muito bom. Agora, e na prática, que projetos os professores poderiam desenvolver no dia a dia dentro da escola? Então, os projetos a serem desenvolvidos dentro da área musical para auxílio, como a gente mesmo disse, lembrando que a música ela não é o resolvedor, digamos assim, principal do problema. Ela é o auxílio, ela é a interdisciplinaridade, como a gente mesmo disse. Ela consegue alcançar aqueles pontos que a matéria propriamente dita ou ensinada não consegue. A gente vê hoje dentro das escolas o aumento de crianças atípicas, né? Certo. Com tanto o TEA, que é o que está em foco, como o autismo, como o TDAH. Então, os projetos, acredito eu, desenvolvidos dentro da escola, eles tinham que ser pensados nessa área, alcançar o público na qual a matéria somente não consegue. E principalmente das crianças em formação, onde a gente chama das crianças de primeira infância, segunda infância, que vem do jardim, fundamental menor, porque é justamente nessa primeira infância, na segunda infância, né, onde as crianças estão na fase da absorção, é a fase da esponja. Então os projetos em música deveriam ser muito importantes. Eu acho, por exemplo, que deveria haver dentro da escola, né, um projeto, uma oficina de música.
Sim. Eu desenvolvi há pouco tempo com uma amiga minha do curso de Geografia, a Bárbara, um projeto chamado Mãozinhas Verdes, onde a gente desenvolveu esse projeto dentro de uma escola pública aqui de Bacabal, a creche Plim Plim. Nesse projeto, nós trabalhávamos o quê? A confecção de instrumentos musicais através de materiais recicláveis que as crianças encontram dentro da sala, dentro da própria casa. Sim. Eles traziam para a escola e a gente confeccionava lá. Nesse caso foi um chocalho. E aí, por que o chocalho? Porque o chocalho é um instrumento muito fácil de se fazer. E aí você desenvolve coordenação motora, desenvolvimento cognitivo, lateralidade, trabalha com as duas mãos, lado direito, esquerdo. Então os projetos, eles deveriam vir, né? Lembrando que a música, o principal questão da música, enfatizando além da interdisciplinaridade, é o relaxar. A criança aprende relaxando. Ela não tem uma obrigação acadêmica, né, como, por exemplo, aprender a ler, matemática, mas ela aprende relaxando. O simples fato de tocar já desenvolve várias questões. E como eu falei, a música pode auxiliar na contagem, na matemática, no português, no próprio desenvolvimento motor da criança. Então, os projetos têm, eu como professor de música, musicoterapeuta, eles têm uma necessidade de ser desenvolvidos dentro da sala de aula e da escola. Okay. Então nós conversamos com o professor Leonardo, ele que é musicoterapeuta, sobre a música como recurso pedagógico na sala de aula. A gente queria agradecer a sua participação no nosso programa Educação em Foco Maranhão, que você deixe uma mensagem a todos os professores, né, que têm interesse em desenvolver e usar a música como mais um recurso adicional para despertar o interesse pela aprendizagem nas crianças e adolescentes. Bom, eu deixo aqui também meu agradecimento, é muito bom. A gente está falando um pouco sobre o que gostamos, né? No meu caso, a música. E eu deixo aos meus colegas de sala, porque eu também sou professor de sala de aula, o que eu deixo a vocês é um conselho, né? Busquem conhecimento em relação à música, procurem profissionais capacitados, eu mesmo estou aqui disponível a tirar qualquer dúvida. Aprendam a tocar um instrumento, levem um instrumento para dentro da sala de aula, desenvolvam a curiosidade dos alunos em relação à música, e aproveita o máximo que ela pode oferecer a vocês. Ok, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Esse foi o nosso professor Leonardo falando sobre música na sala de aula, aqui no programa Educação em Foco Maranhão. Um jeito novo de fazer jornalismo para transformar a sociedade. A gente fica orgulhoso ao ver um professor, um músico como o Léo Sete Cordas, que faz tanto sucesso, seja na sua didática, dentro da sala de aula, seja nas redes sociais, nas suas lives, mostrando que a música pode ser, sim, um recurso didático, um recurso pedagógico maravilhoso, além de servir de terapia para pessoas com deficiência. Então, parabéns pelo trabalho realizado pelo professor Léo Sete Cordas. Nós chegamos ao fim do nosso programa Educação em Foco Maranhão. Voltamos no próximo sábado, cheio de novidades para vocês. Aguardem.